Olá pessoal, sou o professor Eduardo Breviglieri. Nós vamos falar agora de enzimas. Vamos lá? As enzimas são tipos especiais de proteínas muito importantes para o metabolismo de qualquer ser vivo. Então nós vamos ter aqui, por exemplo, uma enzima. Ela é uma proteína, portanto, se ela é uma proteína, ela é feita de aminoácidos, se bem que muitas vezes nós podemos ter inúmeras outras moléculas que não são os aminoácidos ajudando essa enzima a funcionar, como alguns sais minerais, como ferro, cobalto, como muitas vitaminas, como a biotina, como nucleotídeos, como FAD e assim por diante. Ou seja, uma enzima é uma estrutura complexa, proteica, e esta enzima, como ela é feita de aminoácidos, óbvio, ela vai ter uma forma definida por esta sequência de aminoácidos, então muitas vezes uma falha genética, uma mutação, pode gerar uma proteína, uma enzima errada e nós termos um erro no nosso metabolismo. Isso é um detalhe muito importante de relação com o DNA e metabolismo através das enzimas. E só lembrando que se elas são proteínas, se elas são feitas de aminoácidos, nós temos que perceber que toda a sua forma e todas as suas características químicas aqui são dadas justamente pelos aminoácidos que tem nessa região. Então, por exemplo, essa região aonde vão se encaixar os chamados substratos que vão sofrer a ação da enzima, nós chamamos de sítio ativo. E uma característica muito interessante é que as enzimas, elas são muito específicas. Elas têm um sistema chamado de chave fechadura, justamente porque existe uma grande atração química entre esta região do sítio ativo e as moléculas que vão sofrer a ação desta enzima. Vamos supor que esta seja uma enzima que pegue chamados substratos menores, ligue esses substratos no seu sítio ativo e quando ela liga esses substratos ali no sítio ativo, lembrando que esse sítio ativo, ele na verdade tem ali aminoácidos, esses aminoácidos podem ser ionizados, eles podem fazer ligações hidrofóbicas com esses substratos, eles podem fazer pontes de hidrogênio, eles só não vão fazer ligações fortes, mas eles podem ter interações e modificar essas moléculas, fazendo com que, por exemplo, elas tenham uma possibilidade maior de se unirem e formarem um produto. Então, eu uni essas duas moléculas, que seriam aqui no caso os substratos, e formei um produto. Aqui no caso uma reação de síntese. Peguei duas moléculas menores e formei uma molécula mais complexa. Isso pode ser feito com uma enzima, e esta enzima que faz essa reação de formação, de união dessas duas moléculas, um detalhe muito importante é que ela é específica para esses substratos, isso é um detalhe importante. Outro detalhe importante é que sem a enzima, possivelmente em um organismo vivo, com a quantidade de energia que tem nesse organismo, essa reação de maneira natural, ela de repente não aconteceria. Pouquíssimas reações nos seres humanos, por exemplo, são espontâneas. Acontecem sem a presença de uma enzima específica. Um detalhe importante, pessoal, nós temos enzimas também que podem promover quebras. Uma enzima que pode pegar uma molécula maior e quebrá-la e formar duas moléculas menores. Por exemplo, o nosso tubo digestório está forrado dessas enzimas que fazem hidrólise, que fazem quebra, pegam moléculas maiores e quebram em moléculas menores. Então, e essas enzimas, elas podem ser produzidas no organismo de acordo com hormônios, de acordo com uma série de características. Por exemplo, lembra que na aula de carboidratos, se vocês não lembram, vão lá, deem uma olhadinha na aula de carboidratos, é muito importante. Lembrem-se que existem glicoses, que são monossacarídeos, e eu posso pegar essas glicoses e unir numa célula hepática minha, por exemplo, através de enzimas, formando um glicogênio. Ou posso fazer o contrário. Se eu estiver precisando de glicose,
eu posso pegar esse glicogênio, desmontar esse glicogênio e formar moléculas de glicose para liberar dessa célula. Tudo isso é feito quando eu, através de hormônios, insulina, glucagon, epinefrina, são hormônios que podem fazer com que a célula produza uma determinada enzima, sintetize uma determinada enzima ou sintetize outra enzima. E não só sintetizar, como muitas vezes ativar uma enzima ou inativar uma enzima. Então, queira ou não queira, todo esse mecanismo biológico que a gente vê na fisiologia, na genética, todos eles têm a ver com essas enzimas. Por isso essa aula é muito importante. Então olha só, essas enzimas, primeira característica importante, elas podem não estar sozinhas, elas podem ter coenzimas para o seu funcionamento, elas são específicas para determinadas reações e elas fazem com que eu pegue uma molécula maior e transforme em moléculas menores ou vice-versa. Tá? E o que faz, na verdade, uma enzima? Como ela liga esses substratos e ela consegue fazer com que a reação aconteça com uma menor quantidade de energia, a gente diz que enzimas são catalisadores orgânicos. Esses catalisadores, o que são? São moléculas que diminuem a energia de ativação. Lembra o que é isso lá da química? Na verdade, se eu tenho reagentes, eu tenho um produto, muitas vezes para que esses reagentes eles formem um determinado produto, tem que se dar uma energia para que essas reações aconteçam, formem compostos intermediários antes de formar esse produto, e essa energia necessária para dar o start dessa reação é chamada de energia de ativação. Essa energia de ativação muitas vezes pode, uma determinada reação química, precisar de uma quantidade de energia muito grande para que ela aconteça. Então o que faz as enzimas? As enzimas, detalhe muito importante, elas não diminuem nem a energia existente nas moléculas do reagente e nem diminuem a quantidade de energia contida nas moléculas que formam os produtos da reação. O que ela diminui, na verdade, é a energia necessária para que esta reação aconteça. Ou seja, uma enzima diminui a energia de ativação para que uma reação biológica aconteça, justamente porque ela consegue ligar em seu sítio ativo essas moléculas, interagir quimicamente com esses reagentes, formando muito melhor, formando de forma muito veloz um produto. Só lembrando que essas enzimas, existem inúmeros fatores que podem fazer com que essa enzima, por exemplo, elas não funcionem. Por exemplo, nós podemos ter moléculas, muitos fármacos, muitas drogas, elas fazem isso. Elas podem, por exemplo, eu tenho esses dois substratos e eu posso ter uma outra molécula muito parecida com esta daqui que pode competir, fazer uma inibição competitiva. Aí eu vou ter uma menor formação dos produtos. Por quê? Porque essa molécula X aqui, essa droga, ela pode estar competindo, né, com os substratos, com um dos substratos dessa reação, e inibir um pouco, diminuir a velocidade de formação desse produto. Essa é uma forma, então, de haver uma inibição chamada de inibição competitiva. Ou existem inibições chamadas de alostéricas. O que é isso? Muitas vezes algum veneno, alguma substância pode se ligar nesta enzima e modificar essa enzima quimicamente sem ser no sítio ativo. Quando ela modifica, de repente, essa enzima quimicamente, ela pode modificar a forma dela, fazendo com que essa enzima não haja mais. Essa é uma inibição alostérica que nós chamamos. Existem, por exemplo, moléculas que podem se ligar, inclusive, em uma enzima. Por exemplo, muitos agrotóxicos que fazem, por exemplo, a ligação com uma enzima de acetilcolinesterase dos insetos, muito importante para o funcionamento biológico dos insetos, matando esses insetos, também agem sobre enzimas do nosso sistema nervoso central, gerando uma inibição permanente, uma inibição não reversível com enzimas do nosso sistema nervoso central, podendo gerar a morte. O gás sarin que foi utilizado no metrô lá de Tóquio, justamente é um gás que bloqueia de maneira irreversível enzimas
para o funcionamento do nosso sistema nervoso, levando à morte uma série de pessoas. Então nós temos aqui bons exemplos de trabalhar com essa atividade enzimática. Duas coisas muito importantes é que a gente perceba que existem fatores que podem alterar, inclusive, essa velocidade enzimática. Os dois fatores principais são temperatura e pH. A temperatura, lembra que é a agitação entre as moléculas. Então, se eu tiver uma temperatura muito baixa, nem que a enzima queira, ela consegue funcionar. Então, o que vai acontecer? A temperatura, se eu fosse fazer em um laboratório um experimento, eu poderia pegar vários tubos de ensaio e promover a medição da velocidade enzimática em temperaturas diferentes e ver quanto do produto é formado num determinado tempo. Com isso, calcular a minha velocidade, a velocidade enzimática. E quando eu fizesse uma temperatura, uma reação dessa no laboratório, a gente veria que em temperaturas muito baixas, a velocidade com que uma enzima age também é muito baixa, por mais que ela seja responsável por promover as reações, se a temperatura estiver muito baixa, essas enzimas podem não se ligar nos substratos formando os produtos. Então a velocidade enzimática seria baixa. Quando vai se aumentando a temperatura, pode se aumentando a velocidade como uma enzima age e como ela vai formando os produtos. Até que ela chega numa chamada temperatura ótima, que é a máxima temperatura que uma enzima pode chegar e acelerar e ter a sua velocidade máxima, a sua eficiência máxima. Só que muitas vezes essa enzima, como ela é uma molécula orgânica, ela pode sofrer uma desnaturação. Essa desnaturação seria uma modificação da forma. Essa desnaturação, ela pode ser normalmente uma desnaturação que faça com que a perda dessa forma, mesmo que eu volte na temperatura normal, essa proteína não volte à sua configuração normal. Por exemplo, não falando em enzimas, mas falando em proteínas. Se vocês cozinharem o ovo, que tem ali a clara do ovo, que é uma proteína de albumina, a hora que vocês cozinham, ele modifica aquela forma da clara e se torna sólida, porque desnaturou e formou proteínas diferentes da mesma albumina, mas com formações diferentes que tornaram a clara do ovo sólida. Se vocês voltarem à temperatura inicial, essa clara de ovo não voltará a ser líquida novamente, seja gelatinosa novamente. É uma desnaturação que não volta. Muitas enzimas podem voltar um pouco à sua atividade, principalmente porque a gente tem dentro das nossas células estruturas chamadas de chaperonas que podem modificar e conformar essas proteínas novamente. Tem que tomar cuidado, mas normalmente são reações irreversíveis, ou que o indivíduo pode até morrer por causa dessas altas temperaturas. Por exemplo, nós temos uma febre para aumentar um pouco a nossa temperatura do corpo, e aumentando um pouco essa temperatura, a gente pode aumentar e melhorar a velocidade de defesa do nosso organismo, por ativações enzimáticas, reações com anticorpos, reações com bactérias e assim por diante. No entanto, a gente pode chegar numa determinada temperatura em que a gente pode ter a desnaturação dessas enzimas. E muitos tecidos podem deixar de funcionar por causa disso. Porque quando ocorre a desnaturação, essa enzima não funciona mais. Se ela não funciona mais a partir de uma determinada temperatura, a velocidade então vai cair. Cuidado, pessoal, nem toda enzima sofre uma desnaturação à mesma temperatura. Lembrem-se que o que gera a forma de uma proteína são as interações entre os aminoácidos. E existem enzimas, existem seres vivos, por exemplo, que vivem em geysers, por exemplo. Aquelas bactérias termofílicas são bactérias que vivem nos geysers. Com certeza suas enzimas, para sofrerem a desnaturação, então elas vão sofrer essa desnaturação a temperaturas muito mais altas. Então eu tenho nem toda enzima sofre desnaturação exatamente à mesma temperatura. Isso é um detalhe importante. Assim como o pH. Por quê?
Porque lembrem-se que aqui eu tenho aminoácidos. Esses aminoácidos, eles podem sofrer interações dependendo do pH que elas sofrerem, e ela pode, por exemplo, modificar a sua forma, deixar de ter a atração com os substratos dependendo do pH aonde essa enzima está. Então, por exemplo, se nós pegarmos uma enzima que age no estômago, nós formos ver um gráfico naquele experimento, por exemplo, que eu falei para vocês de pegar diversos tubos de ensaio. Imagine que eu pego diversos tubos de ensaio lá no meu laboratório, cada um com um pH. pH 1, pH 2, pH 3, pH 4, e eu vou calcular a velocidade enzimática de determinadas enzimas do nosso tubo digestório. Nós iríamos ver que, por exemplo, uma enzima que haja no estômago, como a pepsina, se nós fôssemos colocar num pH aqui bem ácido, ela iria agir. Ou seja, a velocidade da enzima seria alta. Depois, à medida em que a gente fosse aumentando esse pH, ela iria diminuindo a sua velocidade de atuação. Num pH neutro, num pH básico, ela não agiria, ou seja, a velocidade seria zero. Isso seria, por exemplo, da pepsina que age no nosso estômago. Se nós pegarmos, por exemplo, a tripsina, que age no duodeno já com ação muito do bicarbonato, num pH ácido ela não age, ela só vai agir num pH básico. Então a tripsina, o gráfico da velocidade dela vai ser apenas em pH básico. Certo, pessoal? Tranquilos? Então, até a próxima e nos vemos por aí, hein? Se inscreva no canal, curta. Vamos lá, vamos fazer esse canal crescer. Isso aí, galera.